participação do Sinduscon São Paulo na elaboração desse laboratório, que é um edifício garagem, com um patrocínio de várias empresas parceiras, foi fundamental para o estabelecimento de critérios para as medidas preventivas que serão estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros para os edifícios garagens. O Sinduscon contou com o apoio de várias empresas parceiras nessa empreitada, onde fizemos um dos 4 únicos laboratórios no mundo de edifícios garagens para esse tipo de teste. Foram investidos R$500 mil nesse projeto, que vai resultar em ótimos benefícios para toda a sociedade. O Sinduscon sempre esteve presente em todos os importantes debates da sociedade brasileira. E mais uma vez, agora com o tema dos carros elétricos, participou ativamente da formulação das medidas necessárias à nova IT do Corpo de Bombeiro, que vai reger tanto as normas para o estado de São Paulo quanto para todo o Brasil. Como é que a gente vai regular e como é que vai ser as futuras instruções técnicas do Corpo de Bombeiros com relação ao nosso tema. Um tema tão importante, um tema tão vigente do nosso dia a dia aqui da construção civil. E aí a pauta da construção civil veio à tona. Precisava agora simular o comportamento dentro de nossas garagens, embaixo de nossos edifícios. Aí sim era uma pauta genuinamente nossa. E nós, como Sinduscon, não podíamos nos faltar a esse tema. A gente sempre esteve presente nessas discussões da sociedade. Não seria esse momento que seria diferente. O Corpo de Bombeiros levanta a mão e nos solicita a participação na construção de um laboratório. O que num primeiro momento era um laboratório ali de 10 metros quadrados, 20 metros quadrados, acabou se tornando um laboratório de 200 metros quadrados. E a gente, em um prazo muito curto, envolvendo todos esses temas, envolvendo todas as instalações que a gente queria testar e simular, teve que construir em um prazo aí de 45 dias, lá em Franco da Rocha, dentro da Escola Superior do Corpo de Bombeiros, uma réplica do que seria os nossos laboratórios. E aí a gente teve que contar com nossos parceiros. O Concreserve junto com a gente no fornecimento do concreto, o time do aço no fornecimento do aço. E aí a gente teve a construção desse empreendimento a 4 mãos. E assim foi feito. A gente executou exatamente como a gente executa nossas obras aqui em São Paulo e no país inteiro. Assim foi construído esse laboratório com o objetivo de tirar daí as soluções técnicas, de tirar daí os resultados do que a gente vai vir pela frente aí com relação às nossas edificações, com relação às premissas de instalações elétricas, com relação às premissas das demais instalações, do que a gente vai fazer para combater, para mitigar, para a gente ter uma edificação mais segura para a nossa realidade de hoje, que a gente também aprendeu bem. Tivemos um simulado muito exitoso. Embaixo dessa estrutura, a gente pôde lá ensaiar veículos a combustão, a gente pôde lá ensaiar veículos elétricos, a gente pôde lá ensaiar as nossas baterias e agora todo esse time técnico está trabalhando em cima desses resultados para a gente ter em breve aí uma norma competente com relação ao tema que a gente possa tratar esse assunto. Construímos um laboratório, como eu comentei com vocês, que simulasse exatamente uma garagem. Então, os distanciamentos, os pilares, o pé direito, as vigas, tudo lá estava como se a gente estivesse numa garagem padrão, num subsolo padrão de nossas edificações aqui no estado de São Paulo e com certeza em todo o Brasil. A partir daí, a gente montou todo aquele laboratório com uma série de instalações que aí sim o Corpo de Bombeiro e todo o time técnico pudesse ensaiar o que vem pela frente. Qual era o grande objetivo disso? Poder medir o comportamento de tudo que estava acontecendo lá dentro de um evento de incêndio. Então, nesse momento, colocamos lá um carro ao lado do outro e em um carro era provocado, em um dos veículos era provocado o incêndio. E a partir disso, ele era todo medido para a gente ver o comportamento, se esse fogo propagava para o veículo ao lado ou não, em que momento, em que temperatura, quanto tempo depois, nossa rede de sistemas de chuveiros automáticos ela foi acionada. A gente pôde ouvir claramente o momento que era detectado esse incêndio, seja ele por calor, seja ele pela questão da fumaça. Então, a gente teve a oportunidade de todo aquele time técnico que pôde acompanhar aquele momento do simulado, verificar justamente isso. E também com relação à parte da exaustão. A gente tinha lá todo um sistema de exaustão que a gente, inclusive, poderia simular qual era aquela troca de ar, se eram 5 vezes por hora, se eram 10 vezes. Então,
tudo isso a gente capacitou o laboratório para justamente poder ensaiar. Então a gente fez isso com os veículos a combustão, nós fizemos isso com os veículos elétricos e o comportamento, como é que passava, como é que não passava. E o que eu posso trazer aqui para vocês de antemão com relação ao resultado? Na parte da construção civil, nos nossos pilares, nas nossas lajes, nossa edificação, como foi montada lá, no formato que estava lá, ela se comportou muito bem. A gente, ao final do evento, podia ver claramente que toda a edificação estava intacta, toda a estrutura estava intacta, com a participação dos times do Corpo de Bombeiros de todos os estados da federação. Então, com esses dados na mão, para poder justamente trazer daí os resultados, as avaliações e poder propor nas instruções técnicas futuras o que a gente vai ter de melhor, mais competente, mais seguro para a nossa construção civil e para a sociedade. Estou agora aqui nessa etapa pós simulado de incêndio para fazer um agradecimento a todo esse time que esteve lá com a gente. Imagina que a gente tem um time de construção, tem um time de combate a incêndio, mas tem todo um time por trás das câmeras, tem todo um time que patrocina isso aqui, que fez isso aqui funcionar. Muito obrigado a Concreserve por estar conosco desde o primeiro momento, quando a gente ligou para vocês, levantou a mão e falou que a gente precisava de vocês nessa empreitada. Eu sei como é que foi rápido, qual foi a velocidade, qual foi o volume, as dificuldades que a gente enfrentou para fazer isso rapidamente. Muito obrigado a você e todos os outros patrocinadores com relação ao time de material. E muito obrigado a todo o time do C3 que esteve conosco por trás das câmeras desde o primeiro momento, com seus drones, com as suas filmagens, nas entrevistas, aprendendo um pouco de nossa realidade de construção civil, aprendendo um pouco do que é a realidade de incêndio do Corpo de Bombeiros. Tenho certeza que todos nós saímos mais experientes desse momento e com certeza vou contar com vocês para vários outros projetos. Prepara aí e até a próxima.